Olá a todos. Uma das dúvidas que chega, ou das maiores dúvidas que chegam, é sobre amor. Nomeadamente se as relações são compatíveis ou não. E hoje nós vamos aqui criar uma ficção de uma tiragem sobre relacionamentos. Esta tiragem foi desenvolvida por mim e tem o objetivo de trabalhar a sinastria entre casais, que é muito utilizada na astrologia para perceber se há complementaridade, ou o que há para trabalhar, ou quais são os pontos fortes, pontos menos fortes. E nós aqui vamos adaptar isso ao tarot. Então eu desenvolvi essa tiragem com esse objetivo. Há aqui dois erros que eu não reparei quando fui fazer a impressão. Estas setas não vão estar aqui, e aqui esta casa deverá dizer o mesmo que esta. Fora o resto, a coisa manter-se-á assim. Claro que em poucos dias, haverá um workshop sobre esta tiragem específica no site. De qualquer das formas, agora vou apresentá-la para quem quiser, por exemplo, avaliar um relacionamento, perceber as perspectivas de futuro, os pontos fortes, o que é que há a trabalhar. Então nós vamos pegar aqui num exemplo à toa, vamos usar aqui o tarot, mas pode ser usado com mais do que um oráculo ou com outro oráculo sem ser o tarot, não é? Mas isto é para dar um exemplo de como o tarot pode efetivamente servir para esclarecer uma situação amorosa, não é? E até de uma forma bastante completa. Então vamos ver aqui. Este é o lado do consulente, isto é, de quem nos procura. Este será o lado do parceiro, ou do potencial parceiro. Então vamos lá. Para um usei o tarot, para o outro eu vou usar a Sibila Pitonisa. Que, para quem não sabe, digo, foi aquela Sibila que eu desenvolvi. Vamos agora para a parte da interpretação e perceber, de facto, se é um casal compatível, com potencial ou não. Então, vamos começar por esta primeira parte, que é analisar cada uma das pessoas por si. E depois de analisarmos cada uma das pessoas, vamos analisá-las, vamos perceber se essas características são complementares ou não. Então, vamos começar aqui pelo Sol, não é? Pela identidade, como é que as pessoas se identificam, como é que interagem. E nós temos aqui, esta é a parte masculina, o consulente será a parte masculina e o parceiro será a parte feminina, para ser mais fácil. Então, o que é que nós temos? Temos o Sol do consulente com a força, e realmente é alguém que valoriza muito a imagem, que valoriza muito a forma como interage, como é que está com os outros, tende a ser dominante, tende a querer impor-se, a ter destaque, e se de alguma forma esse destaque for roubado, pode ser um problema. Sobretudo porque depois pode haver aqui um certo desequilíbrio. Porquê? Porque se o Sol é dominado pela força, temos a Lua dominada pelo As de Copas. E o As de Copas o que é que traz aqui? Um excesso de sensibilidade, um excesso de emoções, tudo fica, a pessoa vivencia os afetos, os relacionamentos de uma forma muito intensa, e acaba por haver aqui o 8 ou 80, quer dizer, um Sol que é a forma como eu me comporto, a minha identidade, no fundo, como é que eu estou na relação, muito forte, muito determinado e com uma atitude muito dominante. E depois na Lua, que é a sensibilidade, as emoções, como é que a pessoa se entrega, muito mais emocional, muito mais a deixar-se levar pelos impulsos, pelos sentimentos, pela vivência daquilo de uma forma muito intensa.
E aqui nós temos o 8 ou 80 que pode desencadear desequilíbrios ou excessos. Vamos aqui para a parte feminina e temos o Sol muito mais enfraquecido, se quisermos, não é? Está com o arcano menor, é um pajem de copas, um valete de copas, e este pajem o que é que traz? Traz uma certa imaturidade e, portanto, por aqui podemos subentender, e é verdade, que a parte feminina é mais jovem do que a parte masculina, tem menos experiência de vida, não significa com isso que não tenha maior capacidade para estar na relação, nada disso, mas de facto acaba por ter aqui uma atitude, ou pelo menos em termos de comportamento, maior imaturidade, maior sensibilidade. Como vem com copas, também pode haver aqui um elemento manipulador. Mas só por aí não podemos dizer isso, não é? O que nós podemos dizer é que este Sol a interagir com a Lua do masculino, copas com copas, poderá aqui desencadear um relacionamento demasiado, não é impulsivo, mas demasiado focado na vivência do momento, manipulação de parte a parte. Aqui acaba por haver uma sintonia ao nível das copas, mas claramente que um com mais maturidade que o outro, e esta imaturidade num relacionamento pode ser vivida de uma forma demasiado intensa, ainda para mais tendo em conta o relacionamento que é. Não quer dizer que haja incompatibilidade, não significa que esta compatibilidade seja construtiva. O que é que nós temos depois aqui na Lua da parte feminina? Temos, em termos de temos um 7 de ouros, e este 7 de ouros é muito o quê? Muito mais terra a terra, muito mais realista, não vive... Enquanto que aqui, onde deveria haver realismo e pés assentos no chão, que é em termos racionais, de comportamento, de atitude, de construção, que é o Sol, tem uma atitude muito mais emocional, que pode, lá estar, antever aqui essa tendência para haver uma certa manipulação, para lidar bem com as emoções, para ter uma inteligência emocional mais apurada. Depois aqui na parte das emoções tem uma vivência mais racional, muito mais ponderada e claramente marcada por um passado. Quando é marcada por um passado, geralmente não é construtivo, não é? Porque se a pessoa traz um background muito construtivo, está plena para encarar o futuro e estar tranquila, sendo o futuro valendo a pena ou não. Mas, tendo em conta que quando nos surge este olhar sobre o passado, à partida é um olhar negativo. É um olhar, ou melhor, é um peso negativo. Então o que é que nós temos? Temos aqui do lado emocional, da vivência das emoções, uma tendência para uma atitude mais crítica, muito mais refletida, e se quisermos, pode haver aqui um certo cinismo, embora não seja aqui a carta mais evidente para mostrar o cinismo, mas pode haver, de facto. Vamos agora para Vênus. E Vênus, o que é que nós vamos ver? Vamos ver que tipo de parceiro é que atrai esta pessoa, ou estas pessoas, claro, e como é que as pessoas vivenciam vivem o amor, não é? A natureza do amor. E o que é que nós temos aqui da parte masculina? O carro, que mostra uma tendência para andar para a frente, ultrapassar os limites, ultrapassar os bloqueios, seguir adiante, e procura num parceiro assim, com estas características, não é? O andar para a frente, e se calhar até procura um parceiro que acabe por encabeçar o relacionamento. De alguma forma, embora tenhamos visto aqui um Sol dominante, pode precisar de um parceiro que puxe para a frente, que o incentive, que o motive, que alimente um bocado o ego. Também aqui pela Lua podemos perceber essa necessidade de alimentar o ego de alguma forma, não é? E de puxar para a frente, de trabalhar aqui a autoestima, a valorização pessoal.
Aqui nós não falamos da interação deste Sol com esta Lua, o Sol masculino com a Lua do feminino, mas aqui o conflito pode ser maior. Porquê? Porque temos uma dominância do Sol e uma Lua muito racional. Então, pode haver aqui um conflito de alguma forma. Não é? E aí sim nós podemos ver o conflito de uma forma mais clara. Aqui o lado feminino em Vênus, o que é que procura num relacionamento? Alguém muito apaixonado, muito dedicado ao amor, aos afetos, que alimente provavelmente a falha aqui do passado, alguma coisa que traz de trás que é empecilho ou que é bloqueio e portanto deve ser um companheiro muito afetuoso, muito dado ao carinho, qualquer atitude aqui menos meiga, não tem que ser agressiva, mas menos meiga pode ser vista como algum tipo de ataque. Isto muito sucintamente, claro. Aqui em Marte, o que é que nós vamos ver? Vamos ver o impulso, a compatibilidade sexual, algum tipo de agressividade. Tendo em conta que temos duas copas, tanto do lado masculino como do lado feminino, pode não haver essa agressividade. Não é? E seja aqui mesmo em termos de impulso e de compatibilidade sexual, podemos dizer que há, porque nós estamos os dois representados com copas, mas aqui há uma necessidade de um envolvimento muito mais apaixonado e aqui pode haver uma certa tendência para sentir que nunca está completo, seja que tipo, no caso, não é? Seja que tipo de entrega for, pode sentir que de alguma forma não está completo, que as coisas não avançam como deveriam, pelo menos não há a entrega que deveria, não há... Então, é um Marte que não está aqui muito inflamado, não tem uma grande força, é um Marte fraquinho e por acaso até que é engraçado percebermos esta análise, depois tendo em conta o casal, mas é engraçado percebermos que o facto de termos aqui copas que tirariam agressividade trazem aqui outro elemento que é a manipulação e é o mexer com a cabeça, com as emoções, com as ideias, a parte da manipulação, não é? O entrar no imaginário. Aqui, por exemplo, esta vivência sexual pode sentir que de alguma forma não é plena, ou por causa do companheiro, ou por si mesmo. E aqui o companheiro, ou a companheira, necessitar de muita atenção, muita... lá está a parte do carinho, do cuidado, da ternura, por aí. Vamos ver agora aqui o fogo, os elementos, não é? De alguma forma a ver se complementam ou não. Então o que é que nós temos? Temos o fogo. O fogo dele é dominado por copas, o que é, à partida, dois elementos incompatíveis. O fogo dela está com o mago, portanto, o fogo traz aqui um bocado do temperamento dos indivíduos e pode nos dar ideia se haverá harmonia ou não. Esta harmonia é vista pela compatibilidade. O mago tem o dom de controlar os 4 elementos e, portanto, ele também controla o fogo. Mas este fogo aqui está em queda, não é? Com as copas. Porquê? Porque copas simbolizam a água, à partida não são dois elementos compatíveis. Além de que um é muito masculino e podemos entender este aqui como masculino e este aqui como feminino e aqui há um conflito. Porquê? Porque nós vimos há um bocado que o Sol do masculino é dominante, o Sol do feminino é mais passivo e depois, quando vamos a ver aqui na parte do fogo, percebemos que há uma inversão. Então tudo aqui acaba por haver um conflito nestas dimensões. À partida, se analisássemos só por aqui, só pelo Sol, a Lua já traz aqui algum conflito, mas se analisássemos só pelo Sol, por Vênus, até poderíamos dizer que há aqui algum tipo de complementaridade, e tem que haver, senão as pessoas também não se apaixonam, mas depois a coisa descamba, não é? Quando vamos analisar as outras áreas. Aqui é a água, que também pode ser preditor ou não de harmonia. Todos eles, não é? Todos eles no que respeitam aos elementos. Trazemos aqui o temperamento da pessoa. O que é que nós temos em água? Que é mais ligado às emoções, ao coração.
esta água é dominada por terra, por ouros, e esta água tem água. Uma água com terra é uma água muito mais racional, que é um bocado incompatível, ou que entra aqui em conflito com aquilo que a pessoa procura no relacionamento, na forma como se entrega às emoções. Há aqui conflitos, sobretudo deste lado, há aqui, que também vão ser vividos aqui, que de alguma forma é como se houvesse uma troca, não é? Esta lua está com terra, esta lua está com copas, e depois inverte. Quando vamos para o lado da água, percebemos que esta água está com terra e esta água está com água, está com copas. E portanto há aqui de alguma forma uma inversão do cenário que só por si é conflituoso. Porque as próprias pessoas entram em conflito, o próprio indivíduo entra em conflito na forma da vivência da relação das emoções. Aqui o ar. Temos este ar dominado por fogo e este ar dominado por ar. Se fôssemos a ver por esse ponto de vista, este lado estaria muito mais harmonioso em termos dos elementos e este lado em total conflito no que respeita aos elementos. E isso traz o quê? Uma certa estabilidade ao temperamento do indivíduo. E quando dizemos estabilidade, queremos dizer autocontrolo, capacidade de saber aquilo que quer. Embora percebamos que aqui há maior imaturidade em termos de indivíduo, porque de facto é mais nova. Depois temos uma maturidade, ou melhor, um equilíbrio maior, se formos a ler aqui de uma forma geral. Este ar dominado por fogo e este ar dominado por ar. O ar e o fogo, embora sejam elementos os dois masculinos, podem entrar aqui de alguma forma em conflito. Não é? Ou se propaga, ou pode acabar por apagar o fogo. Ou alastra o fogo ou apaga o fogo. Neste sentido aqui, em termos de ar, as ideias, pode mostrar-nos alguém muito criativo, com muitas ideias, muito dinâmico, mas depois, na hora de passar à prática, ser também demasiado volátil, não é? Não ser tão concreto. Enquanto que aqui estamos com 7 espadas, e estar com 7 espadas revela-nos alguém, e já tínhamos falado isso aqui, que é demasiado... que pensa muito bem, que traz a manipulação. Porquê? Porque traz aqui está a faltar a palavra, daqui a um bocado vai aparecê-la, mas para não estar aqui a gaguejar, este ar com 7 espadas traz-nos de facto uma pessoa que tem tendência para ser muito calculista, não é? Muito perceber as coisas no tempo e agir com objetivos que venham muito mais à frente. Com alguém que é volátil, há um domínio claro deste lado, do lado feminino. Porque a pessoa até pode ter muitas ideias e ideias até conflituosas entre si, não é? E ter aqui hoje querer uma coisa e amanhã querer outra. E esta pessoa não. É muito mais que os pés bem assentos na terra e sabe aquilo que quer. E portanto vai haver aqui, em termos de ar, acaba por haver aqui uma preponderância sobre o outro lado. E estava aqui a ver o Vênus, que entra em contradição igualmente com Vênus. Porque o Vênus traz-nos aqui o amor, e este amor é muito mais apaixonado. Só que é engraçado perceber que é muito mais apaixonado, mas sem perder aqui perspectivas. É apaixonado, mas é um para um. A pessoa não se anula em relação ao outro. Enquanto que uma pessoa que tende aqui a preponderar, que tende aqui a dominar no ponto de vista do amor e a procurar uma pessoa também com essas características, pode ter tendência a anular-se, porque aqui, embora tenhamos aqui um arcano maior, o que mostra que aqui o amor tem muita importância. Marte. Desculpe, Marte já falámos. Vamos agora falar aqui de Terra. Ter Terra aqui com copas, de alguma forma há uma certa nutrição, não é, da Terra. A Terra pode nos remeter para, embora haja aqui uma certa complementaridade, porque há água noutra Terra, o que é que nós podemos entender? Que há
que a perspectiva realista sobre a vida não é assim tão realista. É um bocado dominada pelas emoções. E as emoções são uma coisa de momento. Eu agora estou irritada e vejo tudo negro, e daqui a um bocado estou tranquila, porque vemos que há aqui uma certa volatilidade. Um comportamento volátil, melhor assim. Em termos de comportamento, de intenções, de ideias, de comportamento na prática, comportamento no relacionamento. E, portanto, pode haver aqui esta tendência para deixar-se dominar ou na hora de agir ser muito dominado pelas emoções. Na visão prática sobre a vida, ser muito mais dominada pelas emoções do momento. Enquanto que aqui não. Mantém-se esta perspectiva de futuro, é uma atitude muito mais cínica, muito mais fria, muito mais assente, com os pés assentes na terra, também muito mais agressiva, não quer dizer necessariamente violenta, mas claramente é muito mais agressiva, muito mais determinada para a luta, muito mais aguerrida, não é? Então, novamente, acaba por haver aqui um grande desequilíbrio de uma parte para a outra. Vamos aqui agora, e isto foi muito resumidamente, não é? Isto tinha pano para mangas aqui, mas assim, no improviso e de forma rápida. Vamos lá! Vamos aqui para a leitura já não tanto associada às características dos planetas e aquilo que nós, na outra leitura, nós importamos características do mapa astral, não é? Aqui nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer a leitura mais oracular em relação ao relacionamento. E o que é que aqui há um indivíduo consulente e o relacionamento, ou a pessoa com quem deseja ter relacionamento. Então, como é que a pessoa vê o parceiro? Reparem que aqui temos o lado masculino, aqui temos o lado feminino. E como é que esta pessoa vê o parceiro? Muito dominante. Não é? Com uma energia masculina muito mais dominante. Com uma atitude pode ser uma atitude que é aproximando, pode trazer uma certa... um certo ascendente na atitude em relação ao parceiro, é? Ao próprio indivíduo, ao nosso consulente, porque o consulente reconhece uma autoridade do outro lado, e nós percebemos que do outro lado era alguém mais jovem, mais imaturo, e isto continua aqui a conflituar. Como é que alguém que se quer mais aguerrido, o que é que isto mostra? Mostra que aquela força que nós vimos anteriormente, eu não devia ter posto isto por cima, mas já pus, pronto. Aquela força que nós vimos ali anteriormente é uma necessidade de imposição. Porquê? Porque este indivíduo vê o outro lado como alguém com alguma superioridade, a manifestar aqui a autoridade em relação a ele. E depois entra aqui num clima de compensação. Provavelmente por ser mais velho, provavelmente porque ainda há aqui algum machismo, não sei, mas de facto há aqui... Como entra aqui em conflito esta necessidade de se impor porque tem a ver com a sua natureza, e também porque sente que do outro lado há uma dominância maior. Já a parceira vê o consulente como alguém volátil, não é? Porque por trás aqui o navio é alguém, e pode ser um relacionamento. O navio, quando numa leitura normal, mostra-nos algo que tem tendência a durar. Porquê? Porque uma viagem de navio é uma coisa que demora. E, portanto, em termos de imagem, serve para nos demonstrar que é algo que tem aqui tendência, mas não deixa de ser passageiro. E, portanto, aqui o parceiro pode realmente estar a utilizar esta relação, entre aspas, como algo que é passageiro, mas como nós vimos aqui atrás... Quando nós vimos aqui esta tendência para... eu vou pôr assim. Quando nós vimos atrás esta tendência para a manipulação, para ser muito mais frio, para adotar uma postura muito mais... até egoísta, se quisermos, não é? Com base nos próprios objetivos, podemos entender que é uma relação de passagem. Depois, vamos ver como é que as pessoas encaram o relacionamento. E o nosso consulente encara o relacionamento
como um companheirismo, não é? Embora aqui haja mais amizade do que propriamente paixão, mas é uma coisa... também é mais velho, não é? E procura outra coisa na relação, que é o companheirismo, o entendimento. De alguma forma também procura alguém que o levante, não é? E que o faça andar para a frente. Enquanto que a parceira procura uma relação que traga aqui algum reflexo a nível social, alguma tendência para o crescimento social ou profissional, isto é estatuto. Porque temos a Carta dos Jardins e a Carta dos Jardins são voltados para fora. Os jardins são zonas de convívio e, portanto, são voltados para o social, para fora. Pode haver aqui uma certa necessidade de usar a relação como uma forma de crescimento. O que é que nós vamos ver aqui em termos de sentimentos? É curioso perceber que não há amor nem de um lado nem do outro. Amor no sentido da paixão, daquela chama. O consulente é dominado pela árvore e a parceira é dominada pelo urso. Quando nós falamos em termos de sentimentos, a árvore traz alguma força, estabilidade e perspectiva de futuro, isto é, a pessoa pretende que este sentimento, ou que todos os sentimentos, que o amor, o relacionamento, evolua em termos de futuro e que traga aqui a perspectiva de haver esse futuro com a árvore. O urso traz uma dominância e, portanto, é um amor. Este lado claramente sente uma dominância, o feminino aqui sente uma dominância pelo masculino. E é reconhecido pelo masculino, e por isso é que aqui entra em conflito. Esta necessidade de imposição. Tudo isto é conflito, não é? Mas este urso aqui, nós estamos a falar aqui em termos de conflito. Mas isto é algo que se consegue harmonizar e trabalhar perfeitamente. Não há aqui nenhum bico de obra. Pelo menos para já não há nenhum bico de obra. Também não analisei as outras cartas e não sei falar esse. Não sei o que é que vamos ver agora. Mas não é nenhum bico de obra. Se as pessoas conseguirem ter maturidade e realmente estiverem empenhados, se o objetivo não for só algum tipo de interesse aqui mais escondido, e se as pessoas tiverem interesse em crescer, este relacionamento poderia ter futuro. Claramente não terá, mas claramente as coisas mudam, mas à partida não terá. Mas era uma coisa que se poderia compatibilizar se houvesse aqui algum tipo, se calhar a disposição mental, a saúde psicológica fosse outra. Perspectivas para o relacionamento. Não há grandes perspectivas, não é? Sobretudo no momento presente. Temos aqui o consulente com o homem e, portanto, a perspectiva deste consulente é voltar a assumir algum tipo de autoridade, entre aspas. E só isso é reflexo de um desequilíbrio, porque num relacionamento essa autoridade não se deveria aplicar. Embora haja sempre um dominante, ou um que é mais dominante e outro que é menos dominante, mas daí a haver autoridade. E aqui há uma necessidade de restabelecer esta autoridade. E isto pode ser entendido de várias maneiras. Ou porque foi desrespeitado e perdeu essa autoridade, nomeadamente para fora, ou porque pretende retomar a autoridade sobre a relação. E aí cria-se o desequilíbrio. Enquanto que o lado feminino, em termos de perspectivas, não são nenhumas. Não é? É um fim do ciclo, está aqui com 36 cruz, é claramente um fim do ciclo, uma necessidade de ultrapassar e seguir adiante. Isto foi uma fase de vida e agora há que fechar ciclo e seguir adiante. Porquê? Até porque nós temos aqui no presente o caixão, aqui no caso a metamorfose. E portanto, claramente que é uma relação acabada e vamos perceber que em termos de futuro não há, está bloqueado com a montanha. Portanto, o lado feminino, isto está completamente resolvido. O lado masculino não está. No passado, houve aqui um interesse. Este sol mostra uma admiração, um interesse, mas também pode mostrar esta necessidade de alimentar objetivos próprios, não é? Pessoais, e não tanto de relação. Este passado aqui com os peixes pode ter havido um interesse, mas um interesse pessoal, claro que sim, uma paixão, mas também de alguma forma houve aqui, usou-se da sua posição social ou de algum destaque para a conquista.
Já começou bem, não é? Em termos de presente, parece-me que as coisas aqui do lado masculino não estão resolvidas, porque nós ainda temos aqui o coração, e portanto é uma não relação em queda, e é uma não relação também que vai deixar aqui consequências de desequilíbrio, muito provavelmente. Porquê? Porque em termos de futuro temos a raposa, e portanto vai ser alguma coisa que tem tendência a não ficar resolvida. Isto foi muito sucinto. Obviamente que isto aqui dava pano para mangas e para 1 a 2 horas de conversa à vontade, mas isto foi só um cheirinho. E portanto, isto é para demonstrar que de facto os oráculos, o tarô e qualquer oráculo, tem esta perspectiva de construção, de edificação. É como eu digo, esta relação aqui, claro, nós já estamos aqui a perceber que não tem grande futuro, mas se nós lêssemos por aqui, isto é compatibilizável. Isto acaba por se poder, tem potencial para ser harmonizado. É preciso, é querer, é haver dedicação, e claramente aqui não foi o caso. Espero que vos tenha interessado. Portanto, qualquer dúvida, se quiserem fazer esta leitura para vocês, é só entrarem em contacto. Um beijinho, obrigada!